Bom dia, caros irmãos. Daqui é o irmão Vindes e nós queremos começar a abordar o assunto cristão teológico. Queremos começar a falar da primeira característica de uma seita ou de uma igreja do diabo. Bom dia, caros irmãos. Daqui é o irmão Vindes e nós queremos começar a abordar o assunto cristão teológico. Queremos começar a falar da primeira característica de uma seita ou de uma igreja do diabo. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, o irmão Vindes, eu, falei de 7 características que podem provar ou mostrar que tu estás numa igreja do diabo ou num caminho errado. Primeiramente, queremos dizer que esse estudo não tem o objetivo de provar que a minha fé ou a minha religião é a certa e a sua errada. Não tem o objetivo de dizer que você tem que sair da tua igreja para vir na minha. Não. Mas tem simplesmente o objetivo de esclarecer cada um de nós na fé ou no caminho em que andamos. Porque não existe só nenhum justo sobre toda a face da terra. Se diz a palavra do Senhor, o salmista. Claro que não existe só nenhuma igreja perfeita em tudo sobre toda a face da terra. Perfeita em Cristo, sim, porque Cristo é perfeito. Mas os homens que as dirigem pecam, erram e as igrejas têm as suas lacunas. Então, o objetivo é esclarecer. Para você analisar se estás num caminho que te leva ao céu ou que te leva ao diabo. Mas essas características que vamos aqui frisar são igrejas que levam ao diabo. Falamos que são 7 características, poderiam ser 10, mas nós preferimos 7. Falamos que a primeira é negam a cruz. Negam a cruz, desrespeitam Maria, segunda característica, cobram o dízimo de forma coerciva, pregam os 10 mandamentos e não os mandamentos de Jesus Cristo, pregam os mandamentos de Moisés. Dizem que Deus proibiu beber, também, essa foi a 5ª característica que nós escolhemos. A 6ª característica que nós falamos é aquelas que aceitam casar pessoas divorciadas. Não importa o motivo, eles aceitam casar pessoas divorciadas. É também uma das características. Também falamos que não têm como 7ª, são igrejas que não têm nenhum programa de auxílio aos necessitados. Não tem nenhum programa. Se estás numa religião, numa congregação com essas características, podes ter certeza que estás numa religião da perdição, no caminho para o inferno. Mas não quer dizer que tu vais. Se tu fores esclarecido, estiveres aí, vais ficar de pé, não vais te ajoelhar perante o Deus que eles vão te apresentar. Não é? Porque diz a palavra do Senhor, até na casa da perdição tem o meu filho. Pode ser você. Não estamos a te convidar, não. Só estamos a esclarecer. Irmão Vindes, in building. In building significa em construção, construindo, construção. Então, estamos a construir a nossa fé. Mas é pertinente que antes de nós aflorarmos profundamente sobre essas 7 características, por mim aqui elencadas, que poderíamos acrescer uma 8ª, falam aquela língua estranha de aquilo já é o diabo. Mas vamos ficar nas 7. É necessário que nós compreendamos primeiro o fenômeno das imagens. Porque a primeira característica é falar da cruz. Então precisamos, o que é imagem? O que é o ídolo? O que são ídolos, concretamente? O que a Bíblia fala sobre ídolos? Por quê? O que é idolatria? A Bíblia é clara em dar essas respostas. Por que há igrejas que fazem uso de imagens, uso de estátuas e outras não as fazem? Por que há igrejas que têm a cruz no púlpito e no altar e outras não as têm? Por quê? O que a Bíblia... Sim, tivemos aqui um corte, mas... dizia eu, o que a Bíblia, afinal de concreto, fala relativamente à idolatria, ao uso de imagens? Então temos que voltar desde o Gênesis para percebermos isso. Eu quero lembrar aqui um texto que nós fizemos, em Hebreus 13:8, que Deus, ou Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda e Deus não mudou. Como também já frisei, dizia o profeta Malaquias, em Deus não há mudança nem variações. Logo, vamos voltar um pouco no passado para ver realmente onde tudo isto começa. Em Gênesis, salvo erro, em Êxodo 20, do verso 1 ao versículo 6, como dizia eu, diz assim a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia e consulta. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras
dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não terás ou não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, debaixo da terra, do que há nos céus, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, não as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, porque eu, Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço ou ajo com misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, em Êxodo 20, de 1 a 6, está claro que Deus proíbe tanto estátuas como imagens. E disse o Senhor a Moisés as seguintes palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito. Não terás imagens, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, debaixo da terra, nas águas, debaixo delas, nos céus. Não te encurvarás diante delas, nem as prestarás culto, porque é o Senhor teu Deus. Visito a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração e ajo com benevolência a milhares daqueles que guardam os meus mandamentos. Está claro. Deus proibiu fazer tanto estátua como qualquer imagem. Está claro, está na Bíblia. Em Êxodo 20, no início dos mandamentos. Também encontramos na profecia de Abacuque 2, de 18 a 19, que diz o profeta Abacuque: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos imundos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. É quase difícil ficar sozinho, mas, continuando, dizia que eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Está claro que Deus aqui abomina a feitura de imagens, de estátuas, abomina nessa profecia de Abacuque. E ainda diz no Salmo 105, versos de 5 a 8, que Deus diz o seguinte, diz o salmista na boca do profeta: têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não sentem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem todas estas coisas, ou tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Deus aqui está claramente a falar de estátuas, está claramente a falar de esculturas, está claramente a falar que não podemos fazê-los. Mas pergunto eu, mas será que Deus, nesses textos, como está claro, está mesmo contra a feitura de imagens? Será que eu ter uma estátua de um meu cão, uma estátua, uma escultura de um animal na minha casa, uma fotografia do meu pai, uma imagem do meu pai, que é fotografia na parede, do meu pai falecido, é abominação para Deus? Será? Comentam, falam, será? Ok, mas vamos lá ver. Lembrem-se que a nossa primícia aqui é aquela que encontramos em Hebreus, não é? Que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim. E eternamente. Então Deus não muda. O nosso Deus não é homem para que minta. Então vejamos, em Números 21, de 7 a 9,
aconteceu algo estranho. Lembra-se que Deus diz em Êxodo 20: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Deus estava a dirigir essas palavras, essas proibições que nós vimos ao povo de Moisés. Chegou um momento que esse povo estava no deserto e reclamava: aqui não tem carne, aqui não tem carne. Deus fez cair, chover cordenize, um tipo de pássaro. Comeram carne até sair no nariz. Depois Deus, queremos pão, queremos. Deus fez cair o maná dos céus. Não tem água, não tem água. Deus fez sair água de uma pedra. Esse povo depois blasfemou mais contra Deus. Deus perdoou, praticamente irou-se contra o povo e mandou uma praga, uma peste de serpentes, que começou a picar todo mundo lá em Israel. Toda a galera a ser picada. Começaram a morrer, e depois reconheceram que tinham pecado contra Moisés, porque duvidaram de Moisés e Deus, e foram a correr até Moisés. E aí aconteceu o seguinte, Números 21, de 7 a 9. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, Deus, verso 8, e disse, do capítulo 21 de Números, e disse Deus a Moisés, faz uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então Deus, há bem pouco tempo no Êxodo, não proibiu. Deus mandou Moisés fazer uma estátua, uma cobra de bronze. Haste é um pau, haste, onde nós falamos hastear a bandeira. Já ouvi falar de hastear a bandeira? É um pau onde fica a bandeira, haste. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no pau, como podeis ver aqui nessa imagem. E todo o povo que era picado por uma cobra, por uma serpente, olhava para aquela haste que diz na tradição judaica que essa haste foi colocada num monte, num ponto muito alto do acampamento deles, que bastava olhar, a pessoa ficava curada. E vem dizer João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem se levantar, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela serpente prefigurava Cristo no Calvário. Deus poderia, com um estalar de dedo, conforme mandou vir conforme mandou vir a peste, também tirava, mas não. Estátua. Deus mudou. O povo é idólatra porque olhava na estátua, olhava e ficava curado. O povo tinha ídolo. O que está se passando? Não só. Quando Deus manda Moisés fazer a arca da aliança, onde levou a arca onde tinha os 10 mandamentos, a tábua que tinha este mandamento que proíbe ídolos. Deus diz a Moisés como é que eles iriam fazer. Êxodo 25, de 18 a 22. Farás também 2 querubins de ouro. Viram lá, né? Cobrestos de ouro, mas tão vazio de espírito em Abacuque. Farás também 2 querubins de ouro. É quase impossível, mas pronto, muitas interrupções. Satanás está nervoso, está a desmascarar o diabo. Toda hora interrompe, mas vamos continuar. Vou repetir, Êxodo 25, 18 a 22. Disse o Senhor, farás também 2 querubins de ouro batido. Os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, ali
ali no propiciatório, em cima da arca, sobre as estátuas, imagens, esculturas de querubins de ouro abatido, ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Contraditório? Deus mudou? Não. Então tem uma estátua, um ídolo é pecado? E olha, aqui Moisés, sempre que entrasse no tabernáculo, se ajoelhava diante da arca. Como vocês podem ver na imagem, o propiciatório, temos aí os dois querubins, uma espécie de propiciatório como se fosse uma tigela, uma bacia, de ouro, em que Deus, quando falava com Moisés, o Espírito de Deus ficava em cima e ele ouvia a voz de Deus, a orientar e a ordenar. Moisés ficava de joelho, com o rosto no chão, diante disso. Moisés é idólatra. É estátua, não é? É Deus, não é porque Moisés inventou, é Deus. Isso não é igual àquele bezerro que Arão e os discípulos fizeram quando Moisés muito demorou no monte. Não é igual, Deus mandou fazer. Era necessário fazer mesmo estátuas de anjos que é para Deus falar com o homem, era. Deus mudou, Deus está se contradizendo. Recomendam, respondam. Estamos todos aqui para crescer, in building, todos estamos in building. Não só, vamos continuar. Em número 7, 89, vem deixar claro. Diz o seguinte, versículo 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava onde? Em cima de estátuas de anjos querubins, que está sobre a arca do testemunho entre dois querubins, assim como ele falava. Deus aparecia entre estátuas de ouro, não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, na terra, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Anjos estão aonde? Se não estão no céu, não estão na terra, estão aonde? Deus, esse Deus, fala e desfala, diz e diz. Não, irmãos. Não. A hermenêutica e a exegese devem ser respeitadas quando nós queremos falar de Deus. Nas igrejas católicas, aquelas é ídolo. Há igrejas que tem cruz. Tem cruz no púlpito, são idólatras. Se ajoelharam, estão se ajoelhando, é pecado. Conforme podem ver aqui nas imagens. Deus mudou? Deus mandou. E não, vamos continuar. Salomão, o primeiro homem que honrou o desejo de seu pai de construir uma casa para o nome do Senhor, um templo, quando construiu o templo de Jerusalém, encheu aquilo de estátuas e imagens. E sabe o que o Senhor diz? Meu nome habitará aí eternamente. Em 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículos de 23 a 29, diz: e no oráculo, Salomão, não é no oráculo, o oráculo era o sítio mais sagrado do templo, no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote falava com Deus e oferecia sacrifício diretamente a Deus. Diz assim, o verso 23 de primeiro livro dos Reis, 6, capítulo. E no oráculo fez 2 querubins. Esses querubins perseguem Deus, adora. Fez 2 querubins, anjos. Para quem não sabe o que são querubins, querubins são anjos sobre os quais assenta o trono de Deus no céu. O trono de Deus, onde Deus senta, está sobre as costas de anjos querubins. Ficam assim, lá nos céus. São anjos de fogo abrasador. No oráculo, Salomão colocou 2 querubins de madeira. Aqui já é de madeira, não é mais de ouro, igual os que Moisés colocou na arca. Estátuas. 2 querubins de madeira, cada um da altura de 10 covados. Covado é uma medida antiga que corresponde, um covado corresponde a 60 centímetros. Então cada um faz o cálculo dele, de 10 covados. E uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas.
Assim era também de descovado o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe, quer dizer, detalhe, da mesma técnica de escultura, porque era de madeira. A altura de um querubim de descovado e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Conforme vocês podem ver aqui na imagem, é mais ou menos uma imagem ilustrativa disso. E cobriu de ouro os querubins, madeira banhadas a ouro. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas. Também a casa toda cheia de desenho, de imagem. Nem falar semelhante. Estátua não, imagina. Tá bom, olha. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de escultura e de detalhes de querubim, vários desenhos. E de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. O templo de Salomão está cheio e repleto de imagens, ou estava cheio e repleto de imagens, estátuas, figuras, leões, bois, anjos. E Deus condenou Salomão, abominou Salomão. Ainda em primeiro livro de Reis, no capítulo 7, versículo 36, diz: E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubim, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e juntarás ao redor. Até leões ele colocou no templo. E não só, sempre que Salomão entrasse no oráculo, não é que é no Santo dos Santos, que entrasse no templo, ele se ajoelhava. E ele, quando ficava de joelho, os querubins ficavam diante disso, se ajoelhava diante dessas imagens, se ajoelhava num templo cheio de ídolos, segundo alguns. Ele se ajoelhava, ficava de joelho. Não só como o povo de Israel, diferente do povo de Israel, que só olhava para aquela estátua, aquela imagem que ficava no sítio mais alto do acampamento da serpente e curava. A Salomão se ajoelhava e diz... Reis 8, verso 54. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, quando ele estava a orar lá dentro do templo, esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Esses querubins estavam no altar e embaixo dos querubins tinha a Arca da Aliança. Salomão, quando orava a Deus, se ajoelhava diante da Arca da Aliança, das estátuas do querubim, dos desenhos de imagem no templo, levantava as mãos para os céus e orava. Pergunto eu, era um ato de idolatria? Salomão é idólatra? Está mal? Vamos ver. O que Deus diz a Salomão quando aparece? Depois de Salomão orar a Deus, o Senhor aparece e fala com Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 2 a 4. O Senhor tornou a aparecer a Salomão, porque tinha aparecido a primeira vez quando ele era criança. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Olha, vamos ver agora se Deus vai condenar. Olha o que Deus diz. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Que oração? Que ele fez de joelho diante daqueles todos no templo que está cheio e repleto de imagens e estátuas. Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Mas estava a ajoelhar de imagens. Afinal, não, como é isso? O Senhor vai nos revelar, irmãos, para todos os irmãos da comunidade cristã. A hermenêutica e a exegese deve ser respeitada quando queremos pregar o santo evangelho de Deus. Precisamos respeitar a palavra de Deus e estar abertos a ouvir o Espírito Santo. No seu plano de salvação do homem, Deus não complicou nada, não codificou. O caminho de salvação é o mais simples. Não precisamos de descodificadores para entendermos e compreendermos o que Deus quer na nossa vida. Só precisamos meditar, ouvir as suas palavras.
as suas palavras. Ok. Continuando a leitura. E o Senhor apareceu e já cheguei. Vou repetir. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Até hoje o povo de Israel, depois daquele templo que Salomão edificou ser destruído mais de 3 vezes, até hoje só restou um muro. Até hoje os judeus se dirigem naquele muro, oram e clamam a Deus por causa dessa palavra que o Senhor falou a Salomão. Porém ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Um templo com imagens de leões, com imagens de boi, com estátuas de anjos de madeira banhados a ouro, que tinha a Arca da Aliança, e Deus santificou. Então esse Deus é complicado? Deus mudou? Irmão, se nós não tivermos um espírito de discernimento e se a graça do Senhor não estiver sobre nós, cometeremos o erro que milhões de seitas cometem. Nem sequer cruz tem no púlpito, uma cruz. Vamos falar da cruz, não estamos só estamos a esclarecer a questão das imagens, porque cruz é uma imagem. Nem sequer. Mas Deus santificou até hoje. E muitos desses, engraçado, quando vão para Jerusalém em turismo, vão naquele muro fazer pedido, orar. Esquecem que aquele muro está cheio de imagens. Se calhar você não consegue ver. Devido ao tempo e erosão, tinha cheio de imagens. Não são idólatras. Será que aqueles que ficam lá no muro são idólatras, judeus? Há uma promessa que Deus fez. E o povo de Israel, sempre que era preso por uma outra nação potência, orava virado ao Oriente, a Jerusalém, porque é lá onde estava o templo que Deus fez essa promessa, Salomão. Santificou. Então agora surge a pergunta: o que são ídolos, afinal? Então, como é que Deus em Êxodo 20 diz que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, embaixo das águas, nem no céu, não te prostrarás diante dela, nem as prestarás culto. Porque eu sou um Deus que visito a iniquidade dos pais no filho até 3ª e 4ª geração, mas amo e abençoo até a 1000ª geração aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus diz: tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê, tem nariz e não sente, tem pés e não andam, tem boca e não falam. E semelhante a ele ficam todos aqueles que o seguem, mas agora manda fazer. Irmãos, o problema não tem eu ter uma estátua de Maria na minha casa, uma cruz no meu bolso, uma cruz na parede da minha casa, no púlpito, no altar. Não. O problema não está em eu me ajoelhar numa estátua, porque senão Salomão estaria em problema. Moisés se ajoelhou muitas vezes diante da Arca da Aliança, a imagem de um baú. O problema está na idolatria. Afinal de contas, o que é a idolatria? Isaías responde. Isaías 44, versículo de 14 a 17, assim diz: tomou para si cedros, ou tomou um cipreste. Cipreste é um tipo de árvore, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Esforça-se procurando uma boa madeira no bosque. Planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz Deus. Não é uma imagem como Salomão querubim. Faz Deus. Não é uma serpente de bronze, uma estátua de bronze, como Moisés fez. Porque Moisés, quando fez aquela serpente de bronze, em momento algum, no seu ser, no seu pensamento, veio a intenção de chamar aquela cobra de Deus. Nunca. Moisés nunca. Salomão também, nunca. Que aqueles querubins, nunca. Eram simples imagens. Deus, quando mandou fazer Moisés e os querubins sobre a arca, não era como Deus, simples imagens. Mas aqui está a dizer ídolos que fazem, também faz Deus e se prostra diante dele.
fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dele. Uma imagem de Deus dele. Uma estátua de Deus. Metade queima com a outra, versículo 16. Metade queima, com a outra metade coze carne. Assa e farta-se. Também se aguenta e diz, ora, já me aguentei, já vi o fogo. Então do resto, de quê? Da madeira, faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. E ainda diz no verso 18, vou só uma parte aqui. Queridos, ídolo, de acordo com a palavra do Senhor, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Uma estátua que é Deus. Eu ser uma lata de speed. Esse é meu Deus. Se você tocar nessa lata, corta o braço. Tá suja, meu Deus! Tá suja, Deus! Tá suja, Deus! Olha, Deus! Isso é ídolo. Porque eu tiro Deus de mim e atribuo atividade a essa lata. Não, quando é uma lata. Simples uma lata. Faz um Deus e se ajoelha diante deles. Assim como o povo de Israel fez quando Moisés demorava no Monte Sinai, porque falava com Deus. O que é desse Moisés não sabemos. Façamos de nós um Deus que possamos ver e andar diante de nós. O problema não está em fazer estátua. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo. Deus não se contradizeu quando mandou Moisés fazer uma estátua de bronze. Deus não se contradizeu quando Salomão encheu o templo, cheio de estátuas e imagens. Deus disse, habitarei aí eternamente, e santificou. Deus não se contradiz, porque Salomão, quando se ajoelhou diante daquelas imagens, nunca se ajoelhou diante das imagens como Deus. Ele olhou para essa imagem e vocacionou o trono de Deus, porque os querubins são os anjos sobre os quais está sendo o trono de Deus. Ele olhou para aquilo e aquilo lhe levou a ideia. É como se fosse uma inspiração aos céus. Ele olha e vê Deus. Senão a fotografia que tu usas seria pecado. As pessoas que vão no Largo da Independência em Luanda cometem pecado por lá ter uma estátua de Agostinho Neto com a mão levantada. São idólatras? Não. Ninguém vai lá e olha para Agostinho Neto como Deus. É uma imagem que representa um homem que nos vocaciona a ser grandes patriotas, que nos chama a patriotismo, que nos convida a morrer por Angola, a se dar por Angola. O papel de uma estátua, de uma imagem é se comunicar. É pregar também o evangelho. A imagem fala. A Bíblia diz que a serpente levantada no deserto era a prefiguração de Jesus no Calvário. Era uma imagem, era uma mensagem, era uma profecia. Mas, vamos ver mais adiante. O que aconteceu com aquela imagem de Moisés? Então, vamos continuar. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração. Oh, meu Deus, Speedy divina, oh, Speedy poderosa, oh, Speedy dos poderes, Speedy toda poderosa, abra minha vida, Deus, Speedy. Deus, isso é que é ídolo. Ele lhe dirige sua oração. Me diz só, quem já viram alguma vez um pastor, um padre, a olhar para a estátua de Maria e falar, Maria, minha deusa, minha criadora. Cruz. Não, vocacionamos. É para vocação, você olhar para a cruz e a cruz te chama ao arrependimento, porque te mostra como Cristo sofreu e morreu por nós. Mas da cruz é um tema à parte, não vamos falar, estamos só nas imagens. E também de Maria vamos falar, vamos ter esse tema. Então, isso é só uma curiosidade. Vamos continuar a falar das imagens, porque ainda o problema é ídolos. E se inclina, ele dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és meu Deus. A palavra de Deus é tão clara, tão explícita, tão simples de compreensão, caríssimos irmãos da comunidade cristã, que é até... é triste ver conforme Satanás, o diabo, está a diabolizar, a enganar. É o pai da mentira. Todo aquele que te diz que ter uma estátua é pai da mentira, é diabo.
Está aí, os grandes homens de Deus, o precursor da fé cristã judaica, todos fizeram-se uso de imagem para vocacionar Deus. Mas ídolo é diferente. Ídolo é tudo aquilo que ocupa lugar de Deus na nossa vida. E vou aprofundar esta máxima. Porque porquanto tu és meu Deus. 18. E alguns pastores usam esse texto para falar absurdo, pastor e outras pessoas, absurdos, mas pronto, que o Espírito e o Senhor sejam misericordiosos com todos nós. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade queimei, cozinhei pão com ela, sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto, do resto que é da madeira, uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? E pá. Aí fala, não, mas Salomão se ajoelhou diante dos querubins também eram de madeira de cipreste. Sim, mas nunca lhe disse, tu és meu Deus. Deus dos Salomão sempre esteve no altíssimo dos céus. Aquilo são imagens que ornamentou o templo e que lhe vocacionavam. O Senhor lhe olhava para aquilo, fechava os olhos e imaginava o seu Deus lá na sua glória no céu, sentado sobre os seus querubins celestiais e fazia a oração dirigida aos céus e não aquelas estátuas. É diferente. É diferente. Ai, Jesus, poderoso. Até tá me dá vontade de falar tipo os pentecostais, aquela Senhor misericórdia. Ainda em 2 Reis 18, de 1 a 4, aconteceu algo incrível. O povo de Israel, aqueles que tiveram a honra de entrar em Canaã, depois de verem o que acontecia com aquela serpente que Deus mandou em Números 21, de 7 a 11, não é Números 21, como já fizemos, dizia eu, aqueles que tiveram a graça de entrar em Canaã, que tiveram a graça de atravessar o deserto, nunca se livraram do impacto que tiveram daquela peste de cobras que os picava, da serpente de bronze que Deus orientara que Moisés fizera, e todo aquele que era picado olhava para ela era curado. Da estátua, da imagem, da escultura de bronze, nunca tinham se livrado disso. Depois de um tempo, o povo começou. Vamos ler, segundo livro de Reis, capítulo 18, versos de 1 a 4. Diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oseias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias, tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal, deitou abaixo em pedaços, destruiu a serpente de metal que Moisés fizera, quando até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Os homens, depois de um tempo, começaram a adorar a serpente. Começaram a dizer que todos aqueles milagres que viram no deserto, pão, maná, água, o mar abrir, era graças àquela serpente, o nosso homem pela dureza do coração. A imagem, a estátua, deixou de ser um símbolo, deixou de ser um meio de comunicação, deixou de prefigurar Cristo, passou a ser Deus. Começaram a adorar a estátua como Deus e meteram outros ídolos dos outros povos que foram conquistando. E Deus começou a abominar aquilo. A estátua que ele mandou fazer, Deus mudou? Deus está arrependido? Não. O homem mudou o sentido da imagem. O sentido da estátua mudou. Queridos,
Todos nós, muitos de vós que também falaram que tem uma estátua, é idolatria, só uma estátua simples, se ajoelhar numa estátua diante de uma estátua para vocacionar Deus, é idolatria. Vocês têm de todos dinheiro no vosso bolso, imagem, está proibido fazer. Qual é a cara que está no dinheiro? Que imagem? Tem imagens de rio, de árvores? És idólatra. Não és, porque você nunca pega esse dinheiro, você não o vê como um Deus, a não ser que você é uma pessoa avarenta, que vives pelo dinheiro, mas vamos falar disso mais abaixo. Não. Mas quando o povo mudou o sentido de como se dirigia para aquelas imagens, para as estátuas, para esta serpente, passou a ser um ídolo. Passou a ser um ídolo. Porque começou a chamar-se para ti, tu és a nossa deusa, você nos livrou do deserto, Deus anel está, Deus anel está. E Ezequias, o novo rei de Judá, que andava segundo o coração de Deus, destruiu e fez em pedaços. E Deus se alegrou e ele reinou muito tempo. Irmãos, a serpente que Moisés levantou no deserto era pronúncio de Jesus Cristo levantado no Monte Calvário. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é pecado eu ter uma estátua na minha casa. Não é pecado eu me ajoelhar diante de uma estátua, de uma imagem, diante de um pastor, de um padre, de um sacerdote. Não é pecado. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se ajoelharam diante. Moisés se ajoelhou diante do seu sogro, aos pés do seu sogro. Se ajoelhou, mas não o adorou. Não como Deus. Não como João, quando viu um anjo que lhe revelava, ele explicava o sentido do Apocalipse. João disse, e me ajoelhei para adorá-lo. Quer dizer que João queria transformá-lo em um ídolo de Deus. E Deus o repreendeu. Mas quando nós nos ajoelhamos, em sinal de respeito, em sinal de honra, nos ajoelhamos sabendo que o nosso coração adora o único e verdadeiro Deus que está nos céus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nunca será idolatria, nunca. Porque Deus prescruta o coração e não os lábios. Deus vê qual é a intenção do nosso coração. E idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Como dizem em Colossenses 3,5, idolatria. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é o amor pelo dinheiro. Então a idolatria não está simples num objeto físico, ou simplesmente num objeto físico. A idolatria pode ser os teus filhos, o teu vício à pornografia, você é idólatra. O teu vício à bebedeira é teu Deus, você é um idólatra. Se você trocas um culto com um jogo de futebol, o futebol, você é um idólatra, o futebol é teu Deus. Se você prefere ficar mais com teus amigos do que ir à igreja, do que cultuar, os teus amigos, você idolatra essa amizade, são idólatras porque ocupam o lugar de Deus na sua vida. Jesus disse assim, aquele que ama mais o seu pai e sua mãe do caminho, não é digno de mim. Por que não é digno? Porque é um idólatra. O pai e a mãe são deuses, ocupam o lugar de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, o mal não é você ter uma nota de dinheiro com o cara de vários presidentes e reis no bolso, ter uma estátua na tua casa. Não é você, nós não vamos no Largo da Independência porque nós somos idólatras. O povo angolano é idólatra. Ela tem uma estátua, Agostinho Neto. Tem estátua. Idolatria. Vamos partir. Não é você entrar na igreja católica, conforme muitos fizeram no Sul, na Nossa Senhora da Mochima, não lembro o ano, dessas novas igrejas. Somos filhos de Deus. Com o pau começando a partir as estátuas, como se Deus precisasse disso, ou se Deus precisasse de pessoas para o defenderem. Não. Nós é que precisamos de defender Deus para ir aos céus. Deus não precisa nada de nós, nada. Deus não precisa nada de Deus, tudo é dele, para ele. Nós é que precisamos de Deus. Então, meus irmãos da comunidade cristã, eu e irmão Vindes, achei que era pertinente e indispensável que refletíssemos primeiro sobre idolatria e imagens, para começarmos a prescrutar cada característica que
que venha visar ou esclarecer se você está num caminho da perdição, do diabo, ou num caminho que te leva ao céu. Como vimos, o nosso Senhor, em Hebreus, como nós vimos, em Hebreus 2, de 18 a 19, o nosso Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Êxodo 20, de 1 a 6, que proíbe fazer imagens. O Deus do Salmo 105, versos 18 a 19, versos 5 a 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Abacuque 2, 18 a 19, que proíbe imagem, abomina imagem e ídolos, não imagens de símbolos. Não, é o mesmo hoje. Deus não mudou. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Pode ser o teu filho, a tua mulher, o teu emprego, o teu vício em bebedeira, o teu vício em pornografia, o teu amor ao dinheiro. Você falta nos cultos, faltas numa missa, porque você só tem que trabalhar, só tem que fazer dinheiro, muitos business, sou intermediário, mexa daqui, ai, não tenho tempo, nem teus filhos te veem. Isto é idolatria. Isto é que é idolatria. Quando você está cheio das coisas do mundo, sem espaço para Deus. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nesta semana sairão os vídeos sobre os 8 sinais, os 7 sinais de uma igreja, de uma seita, de uma igreja do diabo e do demônio. Primeiro vamos falar da cruz. As igrejas que negam a cruz. Negam a cruz. E então, esclarecidos nós, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, que estamos do assunto imagens e ídolos, estamos prontos para da próxima vez falarmos da cruz, do primeiro sinal, da primeira característica de uma igreja do diabo, do demônio, de Satanás. Reitero que o objetivo não é de tirar a sua igreja, mas é crescermos em graça, por amor e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe hoje e eternamente. Amém.